realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista. Ufa! RARVRM. As siglas estão assim, por toda parte. E a confusão é geral, né? Total. Para muita gente, tudo isso ainda soa meio como ficção científica. Mas a verdade é que essas tecnologias, bom, elas já estão no nosso dia a dia. Muitas vezes sem a gente nem notar. É verdade. Hoje, a nossa missão aqui é mergulhar fundo nisso, para entender, de uma vez por todas, o que são, como funcionam e o que de fato diferencia cada uma. A ideia é enxergar tudo com nitidez, sem o hype, sem o jargão técnico. E para começar a organizar essa conversa, acho que a gente precisa falar de um conceito que é a base de tudo isso: a imersão. Imersão, boa. Sabe quando você tá tão dentro de um filme ou de um jogo que o mundo ao redor, some, que você até se assusta se alguém te chama? Totalmente. Esse estado de foco, de estar lá, isso é a imersão. É a mente aceitando um cenário como se fosse real, mesmo sabendo que não é. E essas tecnologias, cada uma do seu jeito, tentam recriar e ampliar essa sensação. Gosto dessa abordagem. Tira o peso da tecnologia e traz por uma sensação que todo mundo conhece. E essa vontade de questionar o que é real, de se sentir em outro lugar, isso não é novo, né? Não foi a tecnologia que inventou. Imagina. Essa ideia é super antiga, é quase um clássico da filosofia. Sério? A gente pode voltar lá para Platão, para a alegoria da caverna, com os prisioneiros que achavam que as sombras eram a realidade. Certo. Ou ir para a filosofia oriental com o Zhuangzi, aquele pensador chinês que sonhou que era uma borboleta e, quando acordou, ficou na dúvida. A clássica dúvida. Ele era um homem que sonhou ser uma borboleta ou uma borboleta sonhando que era um homem. Essa busca por outras realidades é profundamente humana. A tecnologia só criou ferramentas novas para essa busca. Ok, então vamos começar a desempacotar essas ferramentas. Começando pela que está mais perto, literalmente na palma da nossa mão. A realidade aumentada. A mais popular, talvez. Eu gosto de pensar nela como se a gente estivesse colocando, sei lá, adesivos inteligentes ou post-its digitais sobre o mundo real. Faz sentido essa analogia? Faz todo sentido. É a metáfora perfeita para o dia a dia. A realidade aumentada, ou RA, ela sobrepõe uma camada de informação digital, Certo. seja um texto, uma imagem, um modelo 3D, no ambiente físico que a gente está vendo, geralmente pela câmera do celular. O ponto-chave é: você não deixa de ver o seu mundo. Você continua na sua sala, na sua rua. Exato, mas com elementos virtuais enriquecendo a cena. E aí os exemplos explodem, né? Desde os filtros do Instagram, do TikTok, que colocam orelhinhas de gato na nossa cabeça em tempo real, Todo mundo usa. até algo que virou um fenômeno cultural gigantesco como o Pokémon Go. Em 2016, o jogo fez milhões de pessoas saírem para a rua caçando criaturinhas digitais que apareciam no parque, na calçada. Foi um divisor de águas. Total, mais de 800 milhões de downloads. Foi o momento em que a AR saiu do nicho e virou cultura pop, de verdade. Mas ela também tem um lado super funcional. Pensa nos aplicativos de e-commerce. Tipo da IKEA. Exato, o da IKEA que te permite colocar um sofá virtual na sua sala para ver se o tamanho e a cor combinam antes de você comprar. Isso resolve um problema muito real. E vai além do consumo. Você falou que chega até na arte. Chega! E isso eu acho fascinante. Em São Paulo, teve a exposição ID Corpos Negros do artista Achilles Luciano. Como funcionava? Você apontava o celular para uma obra de arte física, uma pintura na parede, e na sua tela surgiam animações, camadas digitais que expandiam a história da obra. Misturava afrofuturismo, ancestralidade. A arte deixava de ser estática, sabe? Ela ganhava vida ali, na sua mão. Não se ser incrível, mas vamos ser honestos. A tecnologia nem sempre funciona tão bem assim. Às vezes eu tento usar um aplicativo para medir um espaço e o objeto digital fica tremendo. Fica instável. Parece que está flutuando, não fica preso no chão. Por que isso acontece? Quebra um pouco a mágica, né? Quebra totalmente. E você tocou no ponto central dos desafios da RA. Esse efeito de flutuar ou tremer tem nome, é o drifting. Drifting? Acontece porque o aparelho está o tempo todo tentando entender o ambiente, mapear as superfícies,
para poder ancorar o objeto virtual no lugar certo. Qualquer mudança de luz ou um movimento brusco pode fazer o sistema se perder. Entendi. E tem a questão do objeto não parecer que ele está realmente ali. Por exemplo, se eu coloco um Pokémon virtual no meu quarto e ele fica na frente da minha cadeira, tudo bem. Certo. Mas se eu ando e vejo a cena por outro ângulo, o Pokémon deveria ficar escondido atrás da cadeira, certo? Mas nem sempre fica. Exatamente. Esse é o problema da oclusão. Fazer um objeto virtual ser convincentemente escondido por um objeto real é um dos maiores desafios computacionais da RA. É muito processamento, imagino. Exige que o aparelho não só veja o mundo, mas que o entenda em 3D em tempo real. Além disso, tem o campo de visão, que nos óculos de RA ainda é limitado, e a compatibilidade. Não é todo celular que aguenta o tranco. Certo. Então, se a RA é essa tecnologia que anota e adiciona coisas ao nosso mundo, com esses desafios todos, existe uma que faz o movimento oposto. O oposto completo. A que apaga o nosso mundo para nos levar para outro lugar. Aí a gente entra na realidade virtual, a RV. É a virada de chave. Se a RA enriquece o mundo real, a RV o substitui. Você coloca um headset, aqueles óculos maiores, e o seu cérebro é transportado para um ambiente 100% digital, simulado. O objetivo é enganar os sentidos, então. É a imersão total. Enganar seus olhos e ouvidos para que você se sinta presente em outro lugar. Não à toa, os headsets de RV são o acessório imersivo mais comprado. Respondem por mais de 40% das vendas. E os jogos são a porta de entrada mais óbvia. Eu joguei Beat Saber e é uma experiência maluca. É incrível! Você está num universo de neon, com 2 sabres de luz cortando blocos no ritmo da música. Você esquece completamente que está na sala de casa. Mas o potencial disso vai muito além do entretenimento, imagino. Muito além. O treinamento profissional é uma das áreas mais impactadas. Cirurgiões podem treinar procedimentos complexos dezenas de vezes num paciente virtual, errando sem nenhuma consequência, até atingir a perfeição. Risco zero. Custo e risco zero. Engenheiros podem andar por uma plataforma de petróleo ou uma fábrica que ainda nem foi construída, identificando falhas de design antes de um único tijolo ser assentado. E na saúde mental também, né? Eu li sobre terapia de exposição para tratar fobias. Isso me parece revolucionário. É uma ferramenta poderosíssima. Imagine uma pessoa com aracnofobia, um medo paralisante de aranhas. Sim. É muito difícil expor essa pessoa a uma aranha de verdade no consultório. Em RV, o terapeuta pode controlar o ambiente. Começa com uma aranha pequena, virtual, do outro lado da sala. O paciente se acostuma. É um processo gradual e seguro. Exato. A aranha pode se mover um pouco, o processo é controlado, ajudando o cérebro a se dessensibilizar do medo. Aqui, a simulação se torna uma ferramenta mais eficaz e segura que a própria realidade para a cura. Isso é fascinante, mas se é tão incrível, por que a gente não vê todo mundo com um headset de RV em casa, como a gente vê com smartphones? Qual é a barreira? Eu mesmo, depois de 20 minutos jogando, já sinto o peso do aparelho na cabeça. Você apontou uma das principais barreiras, o hardware. O desconforto, o peso dos headsets ainda são um problema. E tem o famoso motion sickness. O enjoo de movimento. Isso. Ele acontece quando seus olhos dizem para o cérebro que você está se movendo, mas seu corpo, seu labirinto, diz que você está parado. Esse conflito sensorial pode causar náuseas. Acontece com muita gente. Eu mesma testei um dos primeiros protótipos de headset e em 5 minutos estava super enjoada. Hoje a tecnologia melhorou absurdamente, mas ainda afeta uma parcela das pessoas. E claro, tem o custo, que ainda é proibitivo para muitos. Ok, então o cenário está ficando mais claro. RA anota no nosso mundo. RV nos teletransporta para outro. Agora, chegamos na área cinzenta, no conceito que sempre me deu um nó na cabeça. A realidade mista. AMI. Ela não é só uma realidade aumentada mais sofisticada. Onde que está a diferença crucial? Essa é a dúvida de muita gente e a confusão é super compreensível. O pulo do gato da realidade mista é a interação. Interação? Ela é sim uma evolução da RA, mas com uma diferença fundamental. Na RM, os objetos digitais não apenas aparecem no seu mundo,
Eles entendem o seu mundo e interagem com ele. Certo. Acho que preciso daquela sua metáfora do dinossauro para isso ficar claro. É a melhor forma de visualizar. Na realidade aumentada, você pode ver um dinossauro virtual no seu jardim. Ele está lá, na tela do seu celular. Ok, uma sobreposição. Na realidade mista, esse dinossauro virtual consegue se esconder atrás de uma árvore real do seu jardim. Ah, Ele entende que a árvore é um obstáculo físico. Se ele for correr e tiver uma parede real na frente, ele vai bater ou desviar. O mundo digital e o mundo físico obedecem às mesmas regras. eles coexistem. Eles coexistem e interagem. É a melhor combinação dos dois mundos. Agora sim, a diferença ficou gritante. Mas como o aparelho sabe que a árvore ou a parede estão ali? Que tipo de mágica é essa? É uma combinação de tecnologias muito avançada. Dispositivos como o Microsoft HoloLens ou os modos mais modernos do MetaQuest 3 usam uma série de sensores, câmeras, lasers para escanear e mapear o ambiente em 3D em tempo real. Eles criam um mapa do lugar. Exato. Cria uma malha digital do seu quarto, entendendo onde está o chão, as paredes, a sua mesa. É esse mapa que permite que o objeto virtual interaja de forma realista, que ele possa ser ocluído por objetos reais e até reagir à física do lugar. Tá, então, para ver se eu entendi e criar um mapa mental aqui. Realidade aumentada é uma anotação digital sobre o mundo. Perfeito. Realidade virtual é um teletransporte para outro universo. Isso. E a realidade mista é uma convivência onde o digital e o real vivem juntos e se respeitam. É isso? Resumo perfeito. Anotação, teletransporte e convivência. E vale dizer que todas essas tecnologias, RA, RV e RM, estão debaixo de um grande termo guarda-chuva que a indústria usa. Qual? Realidade estendida, ou XR, do inglês Extended Reality. É um termo que engloba todo o espectro, do real ao totalmente virtual. Certo. E falar em XR inevitavelmente nos leva a outra palavra que está em todas as manchetes. Muita gente ouve falar disso tudo e associa diretamente ao metaverso. É a associação imediata. Qual é a relação real entre essas tecnologias e o tal do metaverso? Se a gente conectar isso ao quadro maior, a RA, a RV e a RM são as tecnologias de acesso. São as portas, as janelas, as salas de estar que vão nos permitir entrar e interagir com os futuros metaversos. Elas são as ferramentas, então. São as ferramentas, não o destino final. O metaverso seria o lugar, ou melhor, a rede de lugares virtuais persistentes onde a gente interage, e as realidades estendidas são as formas de chegar e viver nesses lugares. Faz sentido. O metaverso é o quê e a XR é o como. Exatamente. E empresas gigantes já estão pensando nisso de forma integrada. A Disney, por exemplo, tem a visão de usar essas tecnologias para conectar seus mundos. O físico e o digital. Sim. Imagine visitar um parque temático e, através de um dispositivo de RA, ver um Mickey Mouse andando ao seu lado. E quando você volta para casa, pode colocar um headset de IRV e reviver uma atração ou interagir com personagens num ambiente virtual. Uma narrativa que continua. Uma narrativa sem limites, como eles chamam, que flui do físico para o digital e vice-versa. Então, ao final dessa nossa conversa, fica bem claro que a imersão não é necessariamente sobre fugir do mundo, mas sobre expandir as possibilidades do que o mundo pode ser. Exato. R, V e RM são três caminhos bem diferentes, cada um com suas ferramentas e propósitos, para uma nova forma de perceber as coisas, de trabalhar, de aprender. E isso nos traz de volta a uma questão filosófica fascinante. Lembra que a gente começou falando sobre como essa busca por outras realidades é antiga? Lembro? O pensador francês Jean Baudrillard tinha um conceito chamado hiperrealidade. É a ideia de que, em certo ponto, a simulação, a cópia, pode se tornar mais real e mais atraente para nós do que a própria realidade. Como o exemplo que ele usava da Disneylândia. Exatamente esse. Para o Baudrillard, a Disneylândia é um mundo de fantasia tão perfeito, limpo e organizado que, para quem está lá dentro, ele parece mais real do que a América real do lado de fora, com seus problemas e imperfeições.
A simulação da América idealizada se torna a referência. E a realidade parece uma cópia falha. E essa ideia se conecta diretamente com tudo que a gente discutiu. A terapia de RV que é mais segura que a exposição real. O treinamento do cirurgião que é mais eficiente no virtual antes de tocar no real. Perfeitamente. À medida que essas tecnologias avançam, a linha entre o físico e o digital vai se tornando cada vez mais tênue, mais borrada. E a provocação que fica para quem nos ouve é: quando a gente puder interagir com um holograma perfeito na nossa sala de estar, que conversa e reage a nós... Ou caminhar por uma simulação da Roma antiga que seja indistinguível da realidade. Exato. O que vai definir o que é real? E mais importante, como isso vai mudar a nossa própria percepção do mundo e de quem nós somos dentro dele.